quer curtir. Que vem a música boa, esporte e amizade, aqui no programa Resenha. Olá você, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Resenha. Seja bem-vindo ao Mr. Beer Verbo Divino, no coração da Zona Sul de São Paulo. E hoje o programa falando das mulheres no jornalismo esportivo brasileiro. E para isso eu recebo a minha amiga, companheira, produtora, Ana Carla Portela. Aliás, esse assunto é bem conhecido para você, jornalismo esportivo, né, Ana? Bem conhecido, principalmente futebol. É isso aí. Você tá ligada ao futebol já há algum tempo? Eu fiz jornalismo por causa do futebol. Então tá bom. Então, quero fazer um brinde com você. Seja bem-vinda a esse lado do Resenha e depois para você de casa eu explico por quê. E recebendo também hoje o bom músico, a música deliciosa, a MPB, de Hugo Branquinho. Hugo, obrigado pela presença aqui, obrigado por nos encantar com essa música boa, viu? Eu que agradeço, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês hoje. E daqui a pouco a gente vai falar de futebol com o Hugo também, que ele tem uma ligação forte aí com o time de Minas. Mas é daqui a pouquinho, agora a gente sai para um rápido intervalo, mas você fica aí com uma palhinha, um pouco mais da boa música de Hugo Branquinho. Nunca é muito forte pra pronunciar. Pensar é muito bom antes de falar. Não, jamais seremos apenas um. Já passou o sol que de tanto nascer e se pôr sobrou um pouco. Esse é o mineiro Hugo Branquinho e com um CD novo, 11 faixas, é isso, autorais? 11 faixas, todas, 8 parcerias e 3 só minhas. E mineiro de Três Pontas. 3 pontas, terra Cidade... de muita musicalidade. Então me fala, porque é terra de Milton Nascimento, né? Milton Nascimento, Wagner Tiso. E tem a participação do Milton no disco. Você tem numa das músicas aqui ou mais músicas? Uma faixa que eu fiz pro meu filho, Antônio. Pô, que... Agora ele já tá com 3 anos, vai fazer 3 anos. Eu falei, primeiro CD, primeiro filho, tem que ter uma grande voz para cantar a música que eu fiz pro meu filho. Né? E como é que é essa relação com esses músicos, assim, de tanta força, cara? Com o Milton, assim, é uma relação já de amizade, porque ele me conhece desde os 14, 15 anos. Então, já é uma relação mais bem próxima, assim. Você toca desde que idade? Desde essa idade a primeira música que eu toquei, Sonhar, que é a primeira música do disco, eu fiz com 14 anos. É o disco Então, Embrião, né? O CD é Embrião. Embrião. Cara, que legal, uma delícia. E a música popular brasileira, ela sempre está em alta, né? Independente dos momentos que existam aí musicais, a MPB sempre em alta, né? Com certeza, e tem uma nova geração de MPB chegando aí. Muita gente que não tá na grande mídia, assim, mas tem um trabalho para mostrar. E você é dessa nova geração, né? 26 anos, Hugo? 26. 26 anos, olha aí. Talento que o Resenha está trazendo aí para você de casa também conhecer. E vamos falar aqui com a Ana. Aliás, hoje eu tenho o privilégio de receber a Ana aqui. Para você de casa entender o porquê, na chamada, né, no primeiro bloco, eu falei da Ana Carla, desse lado agora. Porque quando a gente falou de fazer um programa e abordar o tema de jornalismo esportivo com as mulheres, nada melhor do que a Ana Carla para representar. É a nossa produtora aqui do programa Resenha, uma jornalista esportivo, eu diria, de mão cheia, e que eu tenho o privilégio de trazer aqui para frente das câmeras. Ana, de verdade, é um privilégio ter você aqui para falar de tanto trabalho legal que você já fez, que você faz, e falar desse desafio de ser uma mulher no meio do jornalismo esportivo tão masculinizado no nosso país, né? Machista, né? Demais, não é? Muito. E grandes desafios, eu imagino que você já passou. Vários no decorrer desses anos aí, principalmente pela minha ligação com o futebol. Eu até tentei em alguns outros esportes, acho que poderia até ter sido um pouquinho mais fácil, mas pela minha ligação com o futebol,
Tem hora que o negócio fica mais pesado mesmo. E ela veio, essa ligação pré-jornalismo, durante jornalismo ou pós-jornalismo? Não, eu fiz jornalismo por causa do futebol. Eu sou apaixonada por futebol desde que eu me entendo por gente. Eu lembro do primeiro jogo que eu fui aos 5 anos de idade, Santo André e Ferroviária. Jura que foi aos 5 anos de idade? Foi aos 5 anos de idade. Ah, conta uma passagem desse jogo pra gente. O que você se lembra disso? Eu lembro perfeitamente que tinha um cara do meu lado, um torcedor, que xingava o tempo inteiro, o juiz xingava, o técnico xingava todo mundo. O torcedor brasileiro faz isso? Ah, imagina, super educadérrimo. E o cara xingou. No final do jogo, ele foi entrevistado pela Rádio ABC. Aquilo me marcou. No jogo seguinte que eu fui com meu pai, tudo bem que eu não xingava da mesma maneira que ele, mas eu ficava lá, seu tonto, seu idiota, seu juiz ladrão. Esperando ser entrevistada. Eu saí de lá e não fui entrevistada. Foi a maior frustração da minha vida. E me diz uma coisa, a tua relação com o futebol, ela vem... Deve ter uma paixão clubística aí. Tem. Assim, digo que já teve mais. Hoje, quando você conhece o outro lado, eu acho que um pouco daquela ilusão, daquele glamour, eu acho que ele acaba se perdendo um pouquinho, quando você começa a chegar nos bastidores. Mas eu sempre fui, assim, São Paulina doente. Quando eu falo doente, é de passar mal e ter que chegar aí para hospital de nervoso, de jogo, de dar murro e machucar a mão, de ficar alucinado em estádio, de mentir para a mãe matando aula, para ir no CT. Ah, jura que você já fez isso? Várias vezes. E o Globo Esporte uma vez me filmou e minha mãe achou que eu estava na escola e quando ela assistiu na hora do E ela almoço, te viu? Nossa, eu lembro que aquele dia eu cheguei em casa, ela estava me esperando no portão. Falei, nossa, o bicho pegou. Aí quando fala, né, Ana Carla, né, falou o nome falou composto, o nome o negócio pegou. Aí ela falou assim, aonde você estava? Eu, na escola. Ela, na escola? Falou, a sua escola mudou de local para São Paulo, porque eu sou de Santo André. Eu falei, como assim? Ela falou assim, como assim? Ela falou assim, você apareceu no Globo Esporte mostrando o treino ao vivo do São Paulo. Eu, Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 para 16. Caramba, Tava no Ana, colegial. que paixão é essa, hein? Não, eu fiz a minha irmã fazer estágio no São Paulo. Ela fazia nutrição no colegial. Eu fui lá no São Paulo e arrumei uma vaga para ela fazer estágio no São Paulo com nutricionista. Só para eu conseguir chegar, que tinha aquela fila para entrar no CT, eu chegava e falava assim, então, a minha irmã faz estágio com a Patrícia, a nutricionista era a Patrícia. Patrícia Bertolucci. Eu falei, então, ela faz estágio com a Patrícia, aí todo mundo já abria a porta e eu já entrava antes que todo mundo. E tem uma paixão aí também clubística, Hugo, na tua vida? Vai além da paixão. Ah, é? Fala pra Fanático gente então. Pelo Galo, acima do futebol, eu sou fanático pelo Galo. Caiu no horto, tá morto. Tá morto. Que legal, isso também é de infância, é de família? De família, pai atleticano, família atleticana. E Minas é muito polarizado, né? A questão dos dois clubes polariza muito, né? Tem. Lá na minha cidade só tem atleticano. Ah, não tem cruzeirense lá. Brincadeira. E essa conquista aí de Libertadores? Se a gente já era louco, alucinado com o Galo, de 2012 pra cá, tá mais ainda, né? E a gente tava falando do Vitor, né? Aliás, eu quero um dia poder trazer o Vitor aqui no Resenha. O Vitor hoje mudou de status em Minas, é isso que você estava me falando? A gente é da Igreja Universal do Reino do Galo e devoto de São Vitor. Ele foi muito importante, né? Muito. Depois daquela defesa do Tijuana, a nossa sorte mudou. Eu imagino. A marca que um goleiro cria, né? Quando consegue chegar a esse estágio de uma competição tão forte, né, Ana? Me fala de um goleiro de São Paulo que te marcou. Zete. Mais do que o Ceni? Mais do que o Ceni. Por quê? Eu acho que assim, a minha vivência mais como torcedora foi em relação ao Zete. Como eu falei, eu frequentava muito o CT. Então, o Zete era uma pessoa que a gente tinha ali como uma muralha. Como hoje o Vitor é visto pelos torcedores do Galo, o Marcos pelo Palmeiras. Para mim, tenho certeza que a maioria dos São Paulinos vai discordar, mas para mim o nome do gol,
do São Paulo é o Zete. Foi ele que me trouxe 2 Libertadores. Foi ele que me trouxe 2 Mundiais. O Rogério estava, mas não em um deles, mas ele não jogou. Ele conquistou 2005. Verdade. Então, para mim, o maior goleiro se chama Zete. E o maior treinador da história, aí nós vamos chegar no trabalho seu. Tele Santana. Que aqui você pôde ver aí em casa, aqui do meu lado. Tem um trabalho, um documentário, aliás, lindamente feito e com um conteúdo extraordinário sobre a vida do Tele Santana. Ele foi a tua grande referência em termos de técnico e para um trabalho como esse, quer dizer, a tua escolha girou em torno de você enxergar o Tele como um ídolo? Eu acho assim, eu acho que o Tele, a visão que ele tinha do futebol era uma visão muito além das 4 linhas. Ele enxergava muito além, ele se preocupava muito além. E então, eu acho que, assim, por ter já ali a relação com o São Paulo, eu não tive dúvidas. Eu fiz o trabalho, eu fiz o documentário, ele nasceu do meu TCC. E tanto o Tese TCC de conclusão de curso. conclusão de curso de jornalismo. Eu fiz em parceria com a Daniele Rosa, tanto no TCC como o documentário. E assim, eu não tive dúvidas. Eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa ligada à televisão, alguma coisa ligada ao documentário e alguma coisa ligada ao tele, ao futebol. Então, quer dizer, eu já iniciei o primeiro semestre, os professores já sabiam o que é que eu queria fazer. Você já estava focada na história do Tele. Eu achei uma outra doida que queria... O Mineiro Tele, né? Que é o Mineiro Tele, que encaixou junto e a gente foi, porque assim, o pessoal que faz TCC, tudo sabe que é complicado fazer um trabalho de tele, né, de telejornalismo, de vídeo, essas coisas, sobre futebol, em 2 pessoas e 2 mulheres. Um desafio. Nossa, é quase assim, você chega nos lugares, tem lugares que te abrem as portas. Tem outros que falam, o que você está fazendo aqui? Eu tive que entrevistar jogador, ex-jogador de São Paulo, na calçada. Na calçada. Na calçada. Você vai contar um pouco mais desse desafio pra gente daqui a pouquinho, que a gente tem que sair para um rápido intervalo. Mas antes eu quero um pouco mais da música de Hugo Branquinho, o mineiro, tanto quanto o Tele Santana, o mineiro, Hugo Branquinho. Vamos no sambinha. Deixa que eu te leve, deixa que eu vou te levar pras minhas canções que fiz pra te consolar. Samba que traz alegria, samba que é nostalgia, samba que pela avenida o seu amor vai chegar. Ao nosso amor, que é o suspiro do encontro, na partida até logo, o meio, o início e o fim. Ao novo amor, ao adormecer primeiro. Imagina que tua referência musical não pode ser diferente daquilo que você falou. Milton Nascimento. As raízes, né? Clube da Esquina, Lô Borges, Beto Guedes. A música mineira é muito forte, né? Muito forte. O músico mineiro é muito forte nessa área de MPB, né? Então, a minha música, esse meu primeiro CD é muito influenciado pelo Clube da Esquina, pela Elis Regina, Gonzaguinha, tem de tudo um pouquinho, assim. Aliás, falar de Elis é lembrar do Pedro Mariano, que já esteve aqui com a gente, né, Ana? E que é um músico de mão cheia também, né? Tem direito de resposta? Tem direito do que você quiser, Ana Carla. Pedro Mariano, que me acusa de ter jogado a 1h30 da tarde, debaixo de um sol escaldante, como se eu tivesse colocado uma arma na cabeça dele, você é obrigado a jogar. Então deixa eu explicar. A Ana Carla, além de jornalista, produtora, ela também é produtora de eventos esportivos e com artistas também, e alguns jogos promovidos, né, Ana? Como é que surgiu isso também? Aliás, essa miscelânea de coisas na tua vida. Então, eu falo que tem muita coisa que, assim, de verdade, as pessoas às vezes falam isso, falam, hipocrisia e tal, mas tem hora que muita coisa na minha vida,
né, de profissional, os caminhos que elas seguiram, tem hora que eu brinco, mas eu, assim, às vezes as pessoas olham e falam assim, ai, obrigado Deus. Eu falo, obrigado Tele Santana. Porque eu comecei com esse negócio dos jogos, porque eu queria fazer uma homenagem ao Tele em 2012. Foi o primeiro jogo em Ele homenagem a ele. completaria 80 anos, e aí, assim, eu sempre tenho umas ideias meio malucas, você já sabe disso, né? Só um pouquinho. E aí eu falei, não, eu quero fazer um jogo, eu quero isso sozinho, eu quero fazer um jogo, quero fazer um jogo, quero fazer um jogo. Aí eu comecei a contactar algumas pessoas. Então fui no seu Fernando Casal Del Rey, que é uma pessoa que eu adoro de paixão. Ex-presidente de São Paulo, que assim me abriu as portas para isso e começou a achar outras pessoas. Aí comecei a achar outros malucos que encamparam a ideia, e aí em 2012 a gente fez o jogo em homenagem ao Tele no final do ano. Foi o primeiro jogo dos campeões. E aí, aquele sucesso todo, aliás, em homenagem ao Tele, voltando a falar até dele, né, dentro desse trabalho que você fez, que esse documentário não fala dele, a história dele dentro de São Paulo, na verdade é a história de vida do Tele dentro do futebol, né? Isso, é um meio século, representando os 50 anos que o Tele teve desde que ele começou a jogar até o final da vida dele, né, dentro das 4 linhas como técnico, quando ele teve que abandonar devido à doença. Então a gente aborda esse pedaço, como foi o telejogador, como era. Então a gente tem uns depoimentos muito legais, tem um depoimento de um senhor que está hoje com mais de 80 anos, que era um dos fundadores da Young Flu no Fluminense. Que ele foi o fio de esperança como atleta. Como que surgiu o fio de esperança, a Dona Ivonete, a esposa, o filho também contam esse pedaço da vida dele. Tem o depoimento de alguns jogadores que hoje, não sei se você fala a memória, acho que já todos mesmo que estão no COJAF, que jogaram com ele, estão no documentário JAF, são falecidos. Nossa. Mas contaram como que era aquilo e depois a trajetória, como foi essa transição dele virando técnico, como ele começou no Fluminense, como ele foi campeão com o Galo, apesar de já ter mudado muita coisa, mas ele foi o primeiro campeão brasileiro em 1971. Então toda essa transição, por o que ele passou por vários clubes, por Grêmio, por Palmeiras, por Flamengo, por Botafogo, ele passou pelos grandes clubes e ele foi campeão. Se ele não foi campeão... Opa, Felipe. O que é isso aqui? Bolinho de feijoada. Um bolinho de feijoada. Ótimo. Estão servidos. Ana Carla, por favor. Se ele não foi campeão, ele deixou os times prontos para ser campeão, que foi o que aconteceu com o Palmeiras. Tirou o Grêmio de uma fila gigantesca e teve a sua ápice no São Paulo, né? E que isso ninguém pode negar. Que é difícil, eu como São Paulina, você teve essa experiência de perto, trabalhando com o Tele. Eu acho que todos os torcedores, eu acho que é difícil você chegar no Morumbi ainda hoje e não lembrar de Tele Santana. Eu acho que isso é quase impossível. E Ana, a gente falar desse desafio de ser uma mulher no mundo do jornalismo esportivo brasileiro, onde grande parte é machista, enfim, como é que foi isso e é isso para você hoje, no teu cotidiano, no teu trabalho? Olha, hoje, assim, eu nessa área, né, que eu acabei enveredando, eu acho que eu não sinto tanto como eu sentia antes. O que acontece? Eu acho que eu consegui, ao longo desses anos, a criar um respeito em relação principalmente aos jogadores, que são as pessoas que eu lido mais diretamente, principalmente ex-jogadores. Então eu acho que a confiança no meu trabalho, deles saberem que é sério, que eu não vou colocar eles em roubada, por exemplo, em relação ao evento, se eu falar que o evento vai ser X, vai ser X, não vai ter, eles não vão ter problema, não vão ter que se preocupar quanto àquilo. Então eu acho que isso criou criou até um grau de amizade com muitos deles. E de respeito. De né? respeito, principalmente. E outra coisa... Aliás, foi como eu te conheci. Foi através de um evento. Eu infernizando, eu falo que chega no final do ano e eu começo a infernizar todo mundo no telefone. Então, vai ter jogo, e aí, você vai participar comigo? E brinco, né, que é aquele período, novembro e dezembro, é onde eu deixo o pessoal mais alucinado. Mas o começo foi muito difícil. Muito complicado, porque assim, você falar que você gostava de futebol,
como tem essa visão machista, é aquele negócio, ela não gosta de futebol, ela não entende de futebol. Ela é Maria Chuteira. Ela está interessada em outro A família foco. aceita bem? Aceita. Você não teve nenhum tipo de problema com a família? Não. Eu acho que em relação à família, às vezes eles ficam até meio assim, porque falam assim, pô, você entende mais de futebol do que os homens da família. E você tem 2 filhas, Eu né? tenho 2 filhas. Já adolescentes já, né? Uma com 15 e outra com 14. E elas curtem também jornalismo, esporte, futebol? Elas gostam, já gostaram mais, a mais velha, a Carol já foi mais fanática, já acompanhei ela, infelizmente ela não é São Paulina, ela é Santista. Infelizmente, Ela puxou por o quê? pai, porque tinha que ser igual a mãe, as duas têm que ir. E ela já foi mais de ficar ali vendo em Twitter, vendo todas essas coisas. Hoje ela já não assiste, às vezes põe a camisa, gosta de usar a camisa, mas não tem aquele fanatismo que eu tive. Então elas são bem diferentes. E hoje em dia elas também acham que é pagar um pouco de mico, porque elas veem as loucuras que a mãe faz em relação ao futebol, para fazer um jogo, para fazer as coisas, então elas preferem ficar mais ali do lado de fora, olhando mais de longe. Hugo, já fez alguma loucura pelo Galo ou não? Loucura. Olha, no título da Libertadores eu quase caí do quarto andar comemorando. Você tá brincando, né? Eu moro no quarto andar lá. Mas em nunca casa. fez uma loucura, por exemplo, pra ir assistir um jogo, dar um jeito de assistir um jogo? Ah, eu fui com meu filho, isso hoje em dia é uma loucura, né? Eu fui com meu filho com 1 ano no estádio. 1 ano? Atlético e Corinthians. Ah, um antes- jogo levezinho no também. Pacaembu. pra assistir. No Tinha- Pacaembu. Depois tinha que sair correndo com ele, porque a torcida do Corinthians brigou entre ela. E aí Cara. foi uma emoção, né? E eu não vou nem perguntar se seu filho vai ser atleticano, né? Ó, eu já tô ajudando ele bastante. Ele já canta o hino do Galo com 2 anos e meio inteiro. Você toca uma palhinha do hino do Galo aí? Você consegue tirar? Curtinho. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, Galo forte e vingador. Sim, é bonito. E você de Minas aí que nos assiste pelas redes sociais ou pelo YouTube deve estar contente, aliás. Tem uns parentes atleticanos lá em Belo Horizonte. Gente, o programa é rápido, passa rápido. E eu quero agradecer, Ana, primeiro de você ser essa parceirona minha aqui no Resenha. É a produtora, é o que agita tudo isso aqui, nossos convidados, as ideias. A gente é muito próximo nisso. Então, Ana, quero te agradecer por essa parceria de verdade, de estar aqui, essa ideia, esse projeto. E muito feliz de ter batido esse papo aqui, para que as pessoas te conheçam também, conheçam esse lado da Ana Carla Portela. Eu que agradeço. E assim, desembestei a falar, né, como sempre, mas foi muito bom. Acho que falar principalmente desse trabalho do Tele, Sensacional. eu acho que é importante. Acho que a gente precisa preservar a memória das pessoas que a gente tem. Legal. Hugo, rapidamente, você tem algum contato, rede social que você possa deixar? Claro, hugobranquinho.com.br, Facebook, Hugo Branquinho. Só entrar lá, tem tudo, as músicas para escutar, no YouTube também. Legal. Quero agradecer tua vinda aqui, maravilhosa a tua música, espero você mais vezes. Quero fazer um brinde final aqui, ó. Vamos juntar, junta aqui, Hugo. Vamos lá. Obrigado. E você em casa, nós temos um encontro marcado na próxima semana. Nos acompanhe aí pelas nossas redes sociais, pelo Facebook. E tem muito mais resenha na próxima semana. Fique aí para encerrar o programa com o Hugo Branquinho. Como estou feliz com esse amanhecer, louco pra saber a cor do seu olhar. Todo nosso amor só cresce ao te esperar. Venha, Antônio, pois colo não vai faltar. Venha, Antônio, que dengo vai até sobrar.
seja a nossa luz, que a gente te conduz para um caminho.